A manipulação silenciosa, o poder que domina sem palavras. Você já percebeu como, em algumas situações, o silêncio pesa mais do que 1000 palavras? Imagine estar em uma reunião importante. Todos falam, opinam, discutem, mas há uma pessoa que não diz nada. Apenas observa, olha nos olhos, respira calmamente. Aos poucos, a atenção de todos se volta para ela. E quando finalmente abre a boca, cada sílaba soa como sentença. Esse é o poder da manipulação silenciosa. Um poder que não grita, não impõe, não precisa de discursos elaborados. Ele age pela ausência, pela pausa, pela brecha de silêncio que deixa os outros desconfortáveis a ponto de revelarem mais do que deveriam. A psicologia já provou que o silêncio pode ser tão persuasivo quanto as palavras. Em experimentos sociais, observou-se que pessoas expostas ao silêncio prolongado tendem a preencher esse vazio, falando mais, entregando informações, cedendo em negociações, até mudando de posição, apenas para escapar do desconforto. O silêncio é, na verdade, um palco. E quem controla esse palco, controla o espetáculo. Manipuladores sabem que quanto menos dizem, mais os outros revelam. Quanto mais misteriosos parecem, mais poderosos são percebidos. E esse poder está presente em todos os lugares, em líderes que conquistam respeito apenas pelo olhar, em parceiros que controlam pelo silêncio frio, em negociadores que ganham ao não ceder ao impulso de falar primeiro. Neste vídeo, você vai descobrir como a manipulação silenciosa funciona, por que ela é tão eficiente e como pode transformar qualquer conversa em um jogo psicológico invisível. Mas cuidado, uma vez que você enxergar esse mecanismo, não poderá mais ignorá-lo. Vai começar a perceber como o silêncio é usado contra você e talvez comece a usá-lo também. Dentro dos relacionamentos, o silêncio é uma das armas mais poderosas e mais cruéis. Quando alguém decide se calar em momentos de conflito, o efeito é devastador. O parceiro que busca respostas encontra apenas um muro invisível. A ausência de palavras gera ansiedade, insegurança e até desespero. A psicologia chama isso de stonewalling, ou muro de pedra. É uma forma de manipulação emocional que faz a outra pessoa se sentir impotente. Afinal, como discutir com alguém que não responde? Como argumentar contra o vazio? Esse tipo de silêncio não é passividade, é controle. Ele obriga o outro a correr atrás, a buscar explicações, a assumir culpas que talvez nem sejam suas. O manipulador calado mantém o domínio. Exemplo clássico: casais em crise onde um se recusa a conversar. A ausência de diálogo não é neutralidade, é uma forma de manter o poder. Mas o silêncio nas relações não aparece apenas nos conflitos. Ele também pode ser usado como estratégia de sedução. Pessoas que falam pouco, que não revelam tudo de si, despertam curiosidade. Essa aura de mistério atrai, prende a atenção, gera fascínio. Na prática, quem domina o silêncio controla o ritmo emocional do outro. Podemos visualizar isso como uma dança. Enquanto um fala sem parar, tentando preencher cada segundo, o outro apenas se cala, deixando o parceiro exausto até perder o equilíbrio. O silêncio age como uma corda invisível puxada com firmeza. Quanto mais o outro resiste, mais preso se sente. Metáfora: o silêncio nos relacionamentos é como um quarto escuro. Quem está acostumado à luz entra em pânico, tropeça, se perde. Mas quem conhece a escuridão enxerga cada detalhe e decide o ritmo do jogo. Se dentro dos relacionamentos o silêncio já é uma arma afiada, quando ele se manifesta nas massas, o efeito se multiplica como uma onda invisível. O silêncio coletivo molda sociedades, fortalece tiranos e constrói ilusões de consenso que nunca existiram de fato.
Pense em uma sala cheia de pessoas. Um palestrante faz uma afirmação polêmica. Por um instante, todos olham uns para os outros, buscando algum sinal de aprovação ou discordância. Mas ninguém fala. Esse silêncio cria a sensação de que todos estão de acordo, quando na realidade muitos discordam. É o chamado espiral do silêncio, um conceito da psicologia social que explica por que as pessoas se calam diante de opiniões dominantes, mesmo que pensem diferente. Esse mecanismo é perigoso. Ditadores se alimentam dele. Corporações abusivas se escondem atrás dele. O silêncio da maioria dá a impressão de que não há resistência, e isso encoraja ainda mais os manipuladores. É como se o medo de ficar isolado fosse mais forte do que o desejo de expressar a verdade. E nesse medo nasce o poder de poucos sobre muitos. Exemplo histórico. Regimes autoritários que se sustentaram não apenas pela violência, mas pelo silêncio cúmplice. Milhões de pessoas que, mesmo discordando, preferiram calar-se para não enfrentar as consequências. O silêncio, nesse caso, não foi apenas ausência de voz. Foi uma barreira que sufocou a liberdade. Mas há um detalhe ainda mais inquietante. O silêncio das massas não precisa ser imposto pela força. Muitas vezes, ele surge naturalmente, como um instinto de autopreservação. É o medo da rejeição, o medo de ser o único a se levantar contra a corrente. O ser humano é um animal social e a solidão pesa mais do que a coerência. Metáfora. Imagine uma plateia em um teatro escuro. A peça que acontece no palco é absurda, grotesca, mas todos aplaudem. Você, sentado no meio, sabe que algo está errado. Mas quando olha ao redor, o silêncio esmagador prende sua garganta. O medo de ser o único dissidente é maior do que a indignação. Assim, o espetáculo continua, reforçado pelo silêncio de cada espectador. Esse é o poder invisível que molda o comportamento coletivo. Não é o grito que mantém as massas sob controle, mas o vazio sonoro que paira quando ninguém ousa questionar. Quem domina essa dinâmica entende que o silêncio das multidões vale mais do que qualquer discurso. É no vazio da reação que se constroem narrativas inteiras. E o mais assustador é que esse mesmo mecanismo é usado hoje, não apenas em regimes políticos, mas em empresas, redes sociais e até mesmo em grupos de amigos. Quando alguém cala e todos seguem calados, nasce o que a psicologia chama de normalização do absurdo. Um comportamento inaceitável passa a ser tolerado simplesmente porque ninguém teve coragem de ser a primeira voz dissonante. Em outras palavras, a manipulação silenciosa das massas é como uma prisão sem grades. As pessoas estão livres, mas presas em seus próprios medos. O carcereiro não precisa levantar a voz. Basta deixar que o silêncio se encarregue de manter todos no lugar. Se o silêncio pode paralisar indivíduos e calar multidões, imagine o que acontece quando ele é usado de forma estratégica por aqueles que já possuem poder. O silêncio não é apenas ausência de palavras. É um recurso calculado, uma arma invisível que aumenta a autoridade e cria um campo magnético em torno de quem o domina. Líderes de verdade sabem que, muitas vezes, falar menos é a chave para ser ouvido mais. Pense em um chefe que nunca desperdiça palavras em reuniões. Enquanto todos se apressam em demonstrar inteligência, ele permanece em silêncio, observando, medindo cada detalhe. Quando finalmente fala, todos param. O contraste entre o vazio e a fala transforma sua voz em decreto. Esse é o poder do silêncio usado com precisão cirúrgica. Na psicologia, esse fenômeno está ligado ao princípio da escassez. Aquilo que é raro se torna mais valioso. Palavras escassas, bem dosadas, soam como diamantes. Quem fala pouco transmite a imagem de alguém que sabe mais do que os outros. O silêncio, nesse contexto, constrói uma aura de autoridade invisível.
Um exemplo histórico pode ser encontrado em líderes políticos e militares. Muitos deles usavam longas pausas em discursos, não como lapsos, mas como golpes de efeito. O silêncio forçava o público a mergulhar em cada frase, a absorver cada palavra como se fosse um segredo proibido. Era um jogo de poder psicológico. A plateia acreditava que o orador sabia algo que eles não sabiam. No mundo corporativo, o silêncio estratégico aparece em negociações. O negociador que domina essa técnica nunca responde de imediato. Ele deixa o silêncio trabalhar. Deixa o outro lado se contorcer, preencher o vazio com concessões, justificar demais, revelar fraquezas. O silêncio aqui é como uma armadilha. Quanto mais o outro tenta escapar, mais se enreda. Mas talvez o uso mais intrigante do silêncio como poder esteja no campo da intimidação. Em ambientes de tensão, um olhar fixo e silencioso pode ser mais perturbador do que uma ameaça verbal. O silêncio é interpretado como algo imprevisível. Será calma? Será fúria prestes a explodir? Essa ambiguidade cria um clima de insegurança que coloca o manipulador em vantagem. Metáfora. O silêncio como estratégia de poder é como um tabuleiro de xadrez em que o jogador não move nenhuma peça. O adversário, ansioso, interpreta o imobilismo como genialidade, como se cada segundo de espera fosse parte de um plano maior. Muitas vezes, o inimigo perde não por causa do movimento, mas pela ausência dele. Na psicologia Dark, esse recurso se conecta ao conceito de dominação sutil. Controlar sem que o outro perceba que está sendo controlado. E não existe forma mais sutil do que o silêncio. Ele não pode ser atacado, não pode ser rebatido, não pode ser desmentido. É como uma sombra que envolve a sala, lenta e silenciosa, até que todos estejam respirando no mesmo ritmo de quem domina. Esse tipo de manipulação é difícil de detectar, porque se disfarça de naturalidade. Afinal, quem ousaria acusar alguém de estar manipulando simplesmente por ficar calado? A genialidade da manipulação silenciosa está exatamente aí. Ela não parece manipulação. Parece calma. Parece autocontrole. Parece força. Mas, na verdade, é uma estratégia cuidadosamente desenhada para desequilibrar o outro e concentrar o poder em uma única mão. Entre todas as formas de manipulação silenciosa, talvez a mais cruel seja o uso do silêncio como punição. Diferente do silêncio estratégico usado em negociações ou do silêncio das massas que sustenta sistemas inteiros, o silêncio punitivo atinge diretamente a alma do indivíduo. Ele é uma forma de tortura emocional que corrói lentamente sem deixar marcas visíveis. Na psicologia das relações, isso é conhecido como tratamento de gelo ou silent treatment. O mecanismo é simples, mas devastador. Uma pessoa decide cortar a comunicação, não responde, não olha, não reconhece a existência do outro. Esse vazio gera sentimentos de abandono, ansiedade e uma necessidade desesperada de reconciliação. O manipulador que aplica o silêncio como castigo sabe exatamente o que está fazendo. Ele usa a ausência de contato como uma forma de controle. O alvo, imerso na incerteza, começa a questionar a si mesmo. O que eu fiz de errado? Será que mereço isso? E assim, assume culpas que não lhe pertencem. O silêncio, nesse caso, não é apenas ausência de palavras. É uma sentença invisível. Um detalhe importante é que esse tipo de manipulação raramente vem de pessoas distantes. Ela costuma aparecer em relacionamentos íntimos, parceiros amorosos, amigos próximos, familiares. Justamente porque quanto maior a ligação emocional, maior o efeito do silêncio. Um estranho pode te ignorar sem impacto, mas quando alguém que você ama te nega a palavra, o efeito é devastador. Metáfora. O silêncio como castigo é como uma cela invisível. Você pode se mover, pode falar, pode gritar, mas nada do que faz atinge a barreira.
O outro, do lado de fora, segura a chave e decide quando vai abrir a porta. Esse aprisionamento psicológico é tão real que muitos descrevem a experiência como sufocante, como se estivessem presos em um quarto sem janelas. Um dos aspectos mais perversos do tratamento de gelo é a imprevisibilidade. Muitas vezes, a vítima nunca sabe quando o silêncio vai começar, nem quando vai terminar. Esse ciclo irregular gera um estado de alerta constante, um medo permanente de perder novamente a conexão. Esse processo é tão nocivo que estudos em psicologia o comparam ao condicionamento de reforço intermitente, o mesmo princípio que vicia pessoas em jogos de azar. Na prática, o silêncio como punição cria dependência. A vítima aprende a valorizar qualquer migalha de atenção que o manipulador oferece, porque nunca sabe quando será privada novamente. É como um prisioneiro que aprende a agradecer até pelas correntes mais leves, apenas porque elas doem menos do que as anteriores. Esse tipo de manipulação é extremamente eficiente porque não precisa ser verbalizada. Não há acusações diretas, não há discussões abertas, não há chance de defesa. O silêncio se torna um tribunal unilateral, onde apenas o manipulador dita as regras. E o mais perturbador é que, por não haver palavras, a vítima muitas vezes nem percebe que está sendo punida. Ela só sente o vazio, o frio e a culpa. Essa é a essência da manipulação silenciosa como castigo psicológico. Ela transforma a ausência em uma arma. Uma arma que não precisa de gritos, não precisa de violência física, não precisa de provas. Apenas precisa do vazio. E nesse vazio, vidas inteiras podem ser controladas. Se até aqui falamos do silêncio como arma, como punição e como estratégia de poder, existe ainda uma faceta mais sutil e talvez a mais perigosa de todas: o silêncio usado como máscara. Uma cortina invisível que esconde intenções, manipula percepções e cria ilusões sobre quem realmente está por trás dela. Diferente do silêncio punitivo, que machuca pelo afastamento, ou do estratégico, que impõe respeito, o silêncio como máscara age de forma camuflada. Ele se disfarça de humildade, de serenidade, até mesmo de timidez. Mas por trás dele existe cálculo, existe manipulação. Quantas vezes você já confiou em alguém que pouco falava? O ser humano tende a associar quem fala pouco a alguém sábio, introspectivo ou confiável. A psicologia explica isso pelo efeito halo, uma única característica positiva, neste caso, a discrição, é projetada sobre toda a personalidade do indivíduo. Assim, o silêncio cria uma aura de credibilidade que nem sempre corresponde à realidade. E manipuladores sabem explorar isso com perfeição. Eles permanecem em silêncio, deixam os outros falar, revelarem suas fraquezas, exporem suas opiniões. Enquanto isso, observam, coletam informações e se adaptam. O silêncio aqui não é passividade, é vigilância, é coleta estratégica de dados. Cada palavra dita pelo outro se transforma em uma peça no jogo. Metáfora. Imagine uma sala de interrogatório invertida. A vítima fala, acreditando estar no controle, enquanto o verdadeiro interrogador apenas observa em silêncio. O poder está justamente na ausência de perguntas. O manipulador sabe que, com silêncio suficiente, a própria vítima se encarrega de revelar o que deveria esconder. Esse tipo de manipulação silenciosa é comum em ambientes competitivos, como empresas, política e até mesmo entre amigos. O indivíduo silencioso ganha a confiança de todos, não porque mostrou ser confiável, mas porque não deu espaço para desconfiança. O vazio de palavras se torna um espelho onde cada pessoa projeta aquilo que deseja ver. Uns veem sabedoria, outros bondade, alguns até mesmo liderança. Mas esse espelho é falso.
O manipulador silencioso controla sua imagem sem esforço, porque permite que os outros a construam por ele. Quanto menos revela, mais liberdade dá para que criem fantasias. E quanto mais fantasias são criadas, mais difícil é enxergar a verdade. Exemplo histórico: grandes estrategistas políticos que falavam pouco em público, mas que, nos bastidores, calculavam cada movimento. O silêncio lhes dava uma vantagem dupla. Protegiam-se de contradições e deixavam que os outros preenchessem as lacunas com admiração. E aqui está o detalhe mais perigoso: quando finalmente falam, suas palavras carregam peso multiplicado. O contraste entre o silêncio prolongado e a fala repentina cria impacto, como se a voz fosse uma revelação, como se cada frase fosse uma verdade absoluta. O silêncio, como máscara, portanto, não apenas protege, ele molda. Ele cria uma persona artificial que os outros aceitam sem questionar. E é por isso que essa forma de manipulação é tão difícil de combater. Afinal, como lutar contra algo que parece não existir? Metáfora final. O silêncio como máscara é como uma estátua em meio à praça, imóvel, serena, inofensiva. As pessoas passam, confiam, respeitam, mas ninguém percebe que, na verdade, a estátua está viva, observando, planejando, esperando o momento certo para se mover. Até aqui, exploramos como o silêncio pode seduzir, intimidar, castigar e até se transformar em máscara. Mas no ponto mais alto dessa jornada, precisamos encarar uma verdade perturbadora. O silêncio não é apenas uma ferramenta isolada, mas sim parte de um jogo invisível. Um jogo que se desenrola todos os dias, em cada conversa, em cada negociação, em cada sala onde alguém prefere calar enquanto os outros se perdem em palavras. O clímax da manipulação silenciosa acontece quando ela se torna imperceptível. Não estamos mais falando do silêncio que incomoda em uma briga ou do silêncio que impõe respeito em uma reunião. Estamos falando do silêncio que se infiltra como uma sombra, moldando comportamentos sem que ninguém perceba. Imagine um tabuleiro de xadrez. As peças se movem, se enfrentam, se sacrificam. Mas acima do tabuleiro existe um jogador que observa sem pressa. Esse jogador não precisa mover-se a cada rodada. Ele sabe que a ansiedade do oponente o fará cometer erros. O silêncio aqui é estratégia pura. É a ausência que pressiona. É o tempo que pesa. Na psicologia, esse tipo de controle está ligado ao condicionamento social. O silêncio, quando repetido em momentos críticos, condiciona as pessoas a reagirem de forma previsível. Em negociações, aprendem a ceder mais rápido. Em relacionamentos, a se desculpar mesmo sem culpa. Em grupos sociais, a calar-se diante do que consideram errado. O manipulador cria um padrão invisível que, pouco a pouco, se torna automático. Esse é o momento mais sombrio do jogo, quando a vítima já não percebe que está jogando. O silêncio se torna parte da paisagem. A ausência de palavras deixa de ser notada e passa a ser interpretada como natural. É assim que se constrói o poder duradouro, não pelo choque, mas pela normalização. Exemplo prático. Pense em líderes que raramente se pronunciam sobre crises. Enquanto todos pedem respostas, eles mantêm o silêncio. Esse vácuo gera especulações, alimenta boatos, cria narrativas que muitas vezes trabalham a favor do próprio líder. Quando finalmente decidem falar, moldam a interpretação dos fatos como se fossem donos da verdade. Esse é o xadrez invisível em ação. Metáfora. O silêncio no clímax da manipulação é como uma sala cheia de espelhos escuros. Você tenta encontrar a saída, mas tudo o que enxerga é o reflexo do seu próprio medo. O manipulador não precisa estar presente em cada canto. O eco do silêncio já cumpre o papel por ele.
E é nesse ponto que a manipulação silenciosa se transforma em algo maior do que uma técnica. Ela se torna um ambiente psicológico, um campo de energia invisível que envolve todos ao redor. As pessoas respiram esse ar pesado sem perceber que estão sendo moldadas por ele. Mas toda sombra, por mais densa que seja, só existe porque há luz em algum lugar. O clímax dessa manipulação nos leva a uma pergunta inevitável. Será que podemos quebrar o ciclo? Será que podemos enxergar o silêncio não como ausência, mas como sinal? É essa reflexão que nos conduz à conclusão. Porque entender o silêncio como arma é o primeiro passo para não ser dominado por ele. E talvez, apenas talvez, para usá-lo a nosso favor. Chegamos ao ponto em que todas as peças se encaixam. O silêncio, que parecia apenas um detalhe nas interações humanas, revela-se como uma das armas mais sutis e poderosas da manipulação. Não é exagero dizer que ele molda relações, sustenta sistemas inteiros e influencia decisões de forma quase invisível. O que aprendemos? Que o silêncio pode ser uma arma de controle nas relações íntimas, um castigo psicológico que corrói lentamente, uma máscara que disfarça intenções ocultas, que ele pode dominar massas inteiras pela espiral do silêncio e pode servir de estratégia fria em jogos de poder. Em cada uma dessas formas, o silêncio atua não como ausência, mas como presença esmagadora. O mais inquietante é que, diferente de outras ferramentas de manipulação, o silêncio não deixa rastros. Ele não pode ser gravado, não pode ser reproduzido, não pode ser usado como prova. É invisível, mas imensamente real. Ele paira no ar, se instala nas mentes e governa sem precisar se mostrar. Metáfora. O silêncio é como a escuridão em um quarto. Não tem forma, não tem substância, mas domina completamente o espaço. Enquanto a luz se limita a iluminar o que toca, o silêncio, como a sombra, envolve tudo. Ele não precisa se esforçar para estar presente. Basta existir. E é exatamente isso que o torna tão perigoso. A maioria das pessoas subestima o silêncio. Tentam preenchê-lo com palavras, com desculpas, com justificativas. Mas quem entende o jogo sabe que cada palavra dita no vazio é uma peça entregue ao adversário. É por isso que grandes manipuladores são mestres do silêncio. Eles não se apressam, eles não cedem, eles deixam que você mesmo se enrede. Mas aqui vem a revelação final. O silêncio não é apenas uma arma contra nós. Ele também pode ser uma arma a nosso favor. Quando você aprende a não ter medo dele, quando entende que não precisa preencher o vazio com explicações, começa a inverter o jogo. O silêncio passa a ser aliado, não inimigo. Na psicologia, chamamos isso de reapropriação do silêncio. Ao usá-lo conscientemente, você quebra expectativas, desarma manipuladores e retoma o controle. É como virar a chave de um jogo que antes te aprisionava. Você deixa de ser vítima e passa a ser jogador. Imagine uma discussão em que alguém espera que você se justifique. Você respira fundo, olha nos olhos e permanece em silêncio. A pressão que antes estava sobre você se inverte. O outro começa a falar demais, revelar fraquezas, implorar por respostas. Você não cede, você domina. Esse é o poder de transformar o silêncio em arma consciente. No fim, a manipulação silenciosa nos mostra algo profundo sobre o ser humano. Temos medo do vazio. Temos medo do espaço em branco. Mas o verdadeiro poder nasce quando você entende que o vazio pode ser preenchido pela sua escolha e não pelo desespero. Portanto, da próxima vez que sentir o peso do silêncio em uma conversa, em uma reunião ou em uma relação, lembre-se, esse pode ser o campo de batalha invisível, onde o jogo da mente está sendo jogado. E agora, você conhece as regras. Você chegou até aqui, escutou cada palavra, sentiu o peso de cada silêncio. E agora,
Talvez perceba que este vídeo não foi apenas uma explicação. Foi um espelho, um teste, uma provocação. Enquanto você ouvia, sua mente começou a revisitar conversas antigas, reuniões em que ficou desconfortável, relações em que o silêncio foi usado contra você, situações em que acreditou estar no controle, mas na verdade estava sendo manipulado. Isso não é coincidência. É o efeito de enxergar o que estava escondido. Mas a questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar sendo manipulado pelos silêncios ao seu redor? Ou vai começar a usar o silêncio como sua própria arma? A decisão é sua, sempre foi, sempre será. Aqui no canal, O Jogo da Sua Mente, revelamos segredos proibidos, técnicas psicológicas que poucos ousam expor. Este vídeo foi apenas uma das portas. Atrás dela, existem corredores mais escuros, salas mais profundas, segredos ainda mais perturbadores. E eu vou te mostrar cada um deles. Mas para isso preciso saber se você está preparado. Se chegou até aqui, escreva nos comentários uma única palavra: sombra. Essa será a senha, o sinal secreto de que você faz parte do jogo, de que entendeu a mensagem. Apenas quem digitar sombra mostrará que tem coragem de mergulhar mais fundo. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Mas atenção, inscrever-se aqui não é apenas clicar em um botão, é assumir um compromisso, é aceitar caminhar por entre as sombras, descobrir verdades que a maioria prefere ignorar e enxergar a mente humana pelo lado mais obscuro. Ative o sino, porque o próximo vídeo pode trazer a peça que falta para o quebra-cabeça da sua mente. Uma peça que talvez mude para sempre a forma como você enxerga o mundo. O silêncio é uma arma, mas o conhecimento é a chave. E agora você tem os dois.